chegamos ao momento mais importante: conquistar aquilo para que fui conquistado. Temos agora cerca de 40 minutos para estudar a Bíblia. Abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim o apóstolo São Paulo: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, damos-te honras, louvores e glórias por podermos começar este mês tratando das raízes do protestantismo, tratando das raízes da graça de Deus, tratando daquilo que são as profundezas do coração de Deus. Então uso os meus lábios, as minhas cordas vocais, para transmitir a revelação da graça do Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, selo do meu apostolado, mas acima de tudo, meus filhinhos em Cristo Jesus. A partir de hoje, começaremos um tempo de teologia da genuína graça de Deus. Começaremos um tempo de doutrinar os nossos corações com a sã doutrina de Jesus. O apóstolo São Paulo, quando escreveu a Tito, ele diz no capítulo 2, versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quer dizer que existe uma doutrina sã, saudável, boa, perfeita, e existe uma doutrina rudimentar, imperfeita, que é a lei, que é uma doutrina manipuladora, que é uma doutrina doentia, que é a lei, que é o ministério de condenação e morte. Então Paulo diz: fala o que convém. Durante um mês passamos aí ensinando a igreja sobre confissão da palavra, mas tem que ser o que convém. E o que convém é a sã doutrina. Não nos convém ter nos nossos lábios nenhum tipo de confissão que gere morte, porque a lei gera morte pela confissão. Depois Paulo diz em 2 Timóteo 4,3: haverá um tempo, e eu penso que esse tempo não era o clímax no tempo de Paulo, mas conforme o tempo avança, vamos percebendo isto mais nitidamente. Haverá um tempo em que não suportarão o quê? Lá está outra vez, a sã doutrina. Porque suportar a mentira da lei, todo mundo suporta. Olha o demônio, olha o diabo, o inferno, a batalha de Armagedon, o jejum. Isso aqui, amado, não é a sã doutrina, não é saudável. E Paulo diz: não suportarão a sã doutrina, porque a sã doutrina é alimento sólido. Não é para crianças espirituais, não é para meninos espirituais, é para com aqueles que têm as suas faculdades exercitadas, aqueles já sabem discernir o bem do mal, aqueles sabem o que é lei e o que é graça. Então ele disse: olha, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que mais você vê hoje, pela rádio, pela televisão, pelos meios de comunicação, são estes mestres segundo as próprias cobiças. Pessoas que não têm a mínima noção da responsabilidade do que é conduzir uma ovelha que não é dele. São ovelhas de Jesus. Cada um dos senhores e senhoras me garante a mim uma grande responsabilidade, porque eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho de não manipular as pessoas, de não mercadejar a palavra, de respeitar as pessoas e, acima de tudo, de ser mestre e profeta para a vida das pessoas.
Então Paulo diz: são mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceiro no ouvido. Não estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo a voz do homem. Então, Hebreus 13:9, disse Paulo: não vos deixeis envolver por doutrinas várias estranhas. Significa que existem doutrinas várias estranhas. Há doutrinas muito estranhas. Às vezes ouço no rádio uma doutrina, eu digo: meu Deus, como é coisa tão estranha, tão diferente da Bíblia Sagrada, hein? Várias estranhas. Não te deixes envolver. Mas como é que eu não me deixo envolver? Quando eu conheço a verdade. Se eu não conhecer a verdade, Vicente, eu vou me deixar envolver. Mas se eu conheço a verdade, eu não me deixo envolver por doutrinas várias estranhas. Porque o que vale, o que é importante, o que é certo, o que é correto, é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, não com a lei, não com comidas, bebidas, luas, festas, jejuns, sabe? Não, ele diz, é com a graça. O nosso coração tem que estar envolvido com a graça, para que ele não se deixe envolver com doutrinas várias e estranhas. Porque quando você vê um indivíduo, beba agora um copo d'água, coma agora não sei o que, pega uma garrafa, isso não é estranho? São coisas que estão na Bíblia? Não, então não se deixe envolver, porque a tendência do ser humano é deixar-se envolver. Então, nós vamos saborear a partir de hoje a boa e a sã doutrina, que é a erudição bíblica. Nós somos eruditos da palavra, boca de erudito, né? Temos uma revelação, os olhos espirituais foram iluminados. Então, eu vou dizer-lhes, conforme já venho dizendo há cerca de 2 anos, eu sou um teólogo reformista, eu não sou um pastor de vão de escada, eu sou um teólogo reformista. Por isso, Deus me deu um altar, que neste momento, você viu pela relação, nós estamos nos 4 cantos do mundo. Este ministério já não é um ministério de Jacarepaguá, é um ministério do universo. Então, nós vamos estudar teologia pura, porque a teologia não pode ser confinada aos meios acadêmicos. O que é teologia? É o estudo de Deus. Então, a graça tem que atingir o teu coração, tem que atingir a tua mente, tem que te cortar de alto a baixo, porque nós vamos estudar sobre Deus e a sua relação com o seu povo. Então, a primeira coisa que você tem que saber, para fazer esta relação ser perfeita, você tem que entender que você tem um chamado a ser um sacerdote real. Disse Paulo e Pedro em 1 de Pedro 2:9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para você ter uma relação boa, perfeita com Deus, você tem que entender, minha identidade, eu sou um sacerdócio, eu sou um sacerdote. E o que faz o sacerdote? O sacerdote aprende para anunciar, diz a Bíblia, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz que ele nos chamou, não foi livre-arbítrio, foi ele que soberanamente nos chamou. Então ele nos chamou das trevas para a luz. Significa que Deus é o quê? Soberano. Se ele foi capaz de me tirar das trevas para a luz, o que a Igreja Católica não conseguiu, o que o Papa não consegue, o que o apóstolo não consegue, pastor não consegue, Deus o fez. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Então você veja, já aprendeu 2 doutrinas aqui. Não há livre-arbítrio, nunca a Bíblia falou do livre-arbítrio, mas fala da soberania. Ele nos chamou, não fui eu que me chamei, foi ele que me chamou, e se ele começou a boa obra em mim, ele tem que terminar. Deus não pode me abandonar. Se eu pudesse ir para o inferno, Jesus iria comigo queimar nas brasas do inferno, porque eu e o Senhor somos um só Espírito. Então, amado, soberania de Deus, ele nos tirou das trevas, trouxe para a luz, e ele disse a fim de proclamar virtudes. Como é que eu vou proclamar virtudes se eu não conhecer a sã doutrina, se eu não conhecer teologia, se eu não conhecer a minha relação com Deus? Então a primeira coisa, sacerdócio real. Segundo, guardar o que Deus ordena.
Porque em Mateus 28:20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma das coisas que o apóstolo, e você que vem acompanhando a vida da igreja, o estudo bíblico, desde que começamos o nosso seminário Casa sobre Rocha, você vê que eu sou um pastor didático. Eu sou um professor, eu sou um pastor didático. E por quê? Por que às vezes você, mas ele já falou disto há 2 meses atrás. Amado, porque eu tenho que ensinar a guardar as coisas de Deus. Mas não é a guardar lá na tua prateleira, é guardar no coração, é guardar na mente. Para que você, onde você estiver, você proclama Jesus Cristo. Terceiro lugar, para fazer uma relação boa com Deus, eu tenho que ter a mente renovada. Olha lá, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, você sabe, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode ter a mente do mundo. Nós não podemos ter a mente de um homem do mundo, de uma mulher do mundo. A Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo. O nosso coração foi circuncidado pelo poder da palavra. Então, sacerdotes, para proclamar virtudes, guardar aquilo que Deus nos ordenou, termos a mente renovada, e claro, que nós temos que estar preparados para isto. E é isso que eu quero dizer aos meus filhos na fé. Em 1 de Pedro 3,15 assim: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Agora ouça: estando sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, estando sempre preparados. Não se prepara uma vida de um dia para o outro. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, esta preparação é a razão do meu ministério. Há pouco um jovem senhor veio ter comigo e disse assim: eu sou há 10 anos crente, mas eu passei aqui um mês, eu aprendi mais num mês do que em um ano, em 10 anos que eu sou crente. Portanto, você está percebendo que responsabilidade tem o apostolado desta igreja, que é preparar as pessoas para que você saiba responder. E você só vai saber responder se você tiver dentro de você a revelação. Porque nós sabemos aqui responder. Por que não se batiza? Por que não se jejua? Por que não se vai ao mundo? Por que nós não acreditamos no diabo? Há uma razão. Por que queremos em predestinação? Por que se crê em um falso livre, não se crê no livre-arbítrio, que é um falso ministério, uma falsa doutrina? Isto tudo você tem que estar preparado. E claro, para você estar preparado, você tem que saber que todos nós temos um chamado de Deus, o tempo que estivermos nesta terra, a crescer, a amadurecer. 2 de Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos um chamado a crescer. Eu venho crescendo diante de Deus. Nós estamos vendo o ministério do louvor e adoração crescendo. Já há sinais de uma maturidade, já é uma outra postura. Isto é crescimento, isto é maturidade. Então, só é possível isto acontecer se nós retornarmos ao ensino bíblico do sacerdócio dos crentes. Porque Deus nos capacitou a todos, mas Ele tem um grupo de pessoas que Ele separou para ensinar a igreja e capacitar a igreja. Olha o que Ele diz em Efésios 4:11. Ele diz: Ele mesmo concedeu uns. Então isto não é uma autopromoção. Diz que foi Ele, diga foi Ele. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então quem Deus dentro da igreja separa pessoas. Depois diz o versículo 12: com vistas para quê? Com finalidade de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê, apóstolo? Por que Deus quer que eu cresça na graça, no conhecimento?
Por que Deus quer que eu tenha a plenitude, a varonilidade, tenha essa imagem que Deus quer que eu tenha, que eu não seja criança, que eu seja maduro, para que não mais sejamos como meninos agitados, levados de um lado para o outro ao redor, por todo o vento de doutrina. Portanto, se você tem a sã doutrina, você não se deixa levar por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens. Depois diz o versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Viu? Mais uma vez Deus diz: cresçamos naquele que é o cabeça, que é Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, por auxílio de junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para edificação a si mesmo em amor. Então diz que o corpo tem que estar ajustado, o corpo tem que estar consolidado, o corpo tem que ter aumento espiritual, e isto só com a revelação da sã doutrina de Cristo. Então, para que Deus quer então que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres aperfeiçoem o povo de Deus, para o povo de Deus ter um bom desempenho, servir bem a Deus? Porque, irmãos, nós somos sacerdotes. No novo pacto não existe levita. Levita era uma das tribos de Levi, lá do velho pacto da lei. Nós não somos levitas. Agora vão cantar os levitas. Bom, só se fôssemos cantar no tempo de Moisés. Porque a Bíblia diz que no novo pacto nós somos o quê? Sacerdócio real. Então o que o sacerdote faz? Primeiro, ele anuncia as virtudes. 1 de Pedro 2,9. Raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva, a fim de proclamar virtude. Amados, nós não proclamamos condenação, nós não proclamamos caos, nós não proclamamos guerra, nós não proclamamos acusação, nós não proclamamos nenhum outro espírito que senão o que é virtuoso de Deus. Então nós temos que anunciar as virtudes. E claro, para você anunciar virtudes, isto requer um preparo. Como é que em teologia se chama anunciar virtudes? É pregar, chama-se homilética. Ou seja, você está aprendendo com o seu apóstolo, seus bispos, seus pastores, como preparado você anuncia virtudes. Porque eu já vi pregadores anunciar a morte, anunciar a condenação, anunciar o diabo, anunciar um monte de coisas que não estão na Bíblia. Mas se você estiver preparado e você falar as virtudes da graça, você está usando a homilética, que é a capacitação que Deus dá de se falar dele, de pregar dele. Depois nós temos que ensinar. Lembra o que diz em Mateus 28:20? Ensinando-nos a guardar as coisas. Então, eu só ensino se eu tiver conhecimento. Eu não posso lhe dar o que eu não tenho. Por isso que eu lhe digo, amado, eu não subo a este púlpito sem um preparo grande. Deus é testemunha disso. Eu passo horas e horas e horas no meu escritório isolado, só buscando, ouvindo, lendo, sabe, em reflexão, porque eu sei que disto depende a minha vida e a tua vida, até a eternidade. Eu sou responsável do nascimento da criança aqui dentro até a eternidade das pessoas. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que ensinar, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que estar preparado para responder. Vamos voltar, estou fazendo o repasse. 1 de Pedro 3,15 diz: preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Por que eu creio na predestinação? Por que eu creio na soberania? Por que eu creio no falso livre-arbítrio? Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber estar preparado para responder. Isto requer o quê? Saber fazer a defesa da fé. E o que é a defesa da fé em teologia? Apologética. Eu sou um pregador, a homilética. Eu defendo a fé, eu sou um apologético, eu sou um homem da apologia. Quarto lugar, nós devemos de ter crescimento. Não foi isso que disse em 2 Pedro? Antes de tudo, crescei na graça. Então, para você não ser levado pelos que deturpam, você tem que crescer. Olha como é que Pedro disse em 2 de Pedro 3:14-17. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Deus tem que te encontrar em paz esta noite. Você não pode estar aqui atormentado, vendo fantasmas.
Pastor, mas eu não consigo remar o meu barco. Deus vai remar por você, meu amado. Em paz, sem mácula, sem condenação, irrepreensíveis, sem nada que te repreenda, tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então diz que o que Paulo diz, Pedro foi repreendido por Paulo, porque ele dizia coisas, e Paulo dizia: peraí, mas como é que você, sendo um judeu, vive como um gentio e obrigas os gentios a viverem como cristãos, como judeus? Então Paulo repreendeu, e Pedro disse: não, mas ele repreendeu de forma correta, porque o que ele diz foi sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Porque se você vem no ministério da lei, que só se fala do diabo, e entra numa igreja onde o diabo não tem vez, isto é difícil. Você vem no ministério onde disseram: você tem livre-arbítrio, aceita ou não aceita? Quem não quiser aceita, quem quiser aceita, quem quiser vira as coisas. Aí você vem para o ministério e diz: Deus é soberano e você só faz, o homem só tem o que do céu lhe é enviado, amado. Então disse: nas quais há certas coisas difíceis de entender. Por isso, aqui está a hermenêutica. Estamos estudando homilética, estamos estudando apologética. Agora vem a hermenêutica, que é a explicação das Escrituras, mostrar o sentido das coisas difíceis. O nosso ministério, bispos, tem esta função: explicar as coisas difíceis da Bíblia Sagrada, que os outros ministérios não sabem, porque nós somos reformistas, nós participamos da última reforma protestante. E claro, a hermenêutica explica as coisas difíceis. Então há certas coisas difíceis de entender. Agora ouça: que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então você veja, nunca ninguém tinha falado no Brasil sobre questões de predestinação, de soberania, de apostolado, de bispado. Não se falava nisso no Brasil. Quando o Senhor me revelou lá em 90, 88, 89, 90, olha, o mundo inteiro caiu em cima de mim. Pessoal da internet, não havia internet, era televisão. Então o pessoal da televisão e rádio ataca, sabe? Porque os ignorantes deturpam, distorcem. A destruição está neles. Depois ele diz: vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro dos insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então a nossa experiência, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: eu não posso ficar aqui me condoendo com quem esteve e não está. Eu não posso. Em todas as épocas da minha vida eu tive muita gente que ficou, que foi, pessoas que se interessaram, pessoas que criaram raízes, pessoas que não entenderam. Amado, eu não estou aqui pensando no que se foi, estou pensando em você, em quem está aqui, nas pessoas que querem crescer, que querem ser um testemunho nesta terra. Então nós temos que estar. Pedro disse: olha, o que Paulo disse é sábio, o que se diz nesta igreja tudo é pura sabedoria. Você não me vê dizer nada de um livro, de outro livro, de um guru. Você me vê com a Bíblia na mão. É que há certas coisas difíceis que só a revelação de Deus ensina. Você vê o diabo, todas as igrejas ficam proclamando o diabo. Aí a gente vem com Hebreus 2,14: aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, Jesus o catargeu, destruiu. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Oi, destruiu ou não destruiu? Então, como é que eu posso? Isto aqui é difícil de explicar, porque é bom para as igrejas dizer: eu vi o diabo, estava ali atrás, era um rato, era cabeludo, era uma aranha. Isto tudo cria uma atmosfera, na realidade, mentirosa na vida das pessoas. Há milhões de crentes aí destruídos por causa dessas coisas. Então, diz coisas difíceis, só a hermenêutica explica. E eu quero preparar a igreja para saber homilética, apologética, hermenêutica, porque nós temos que estar bem preparados.
Olha lá outra vez Efésios 4,14, o que diz? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem ao erro. Artimanha de homens que induzem ao erro. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado. Olha, 95% do que você diz que é igreja são artimanhas dos homens astutos que induzem o erro. Maria não salva. Maria é uma mulher, é bendita porque o ventre dela foi usado, mas quando foram disputar taco a taco com Maria e Jesus, Jesus disse: espera aí, que tenho eu com ela. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então nós não seguimos Maria, nós seguimos Jesus Cristo, o soberano, o Deus sobre tudo, o Deus bendito, Deus de toda a glória. Agora nós temos que estar bem preparados. Eu vou dizer uma coisa que é orgulho santo, mas quem participa da história da raiz desta igreja está bem preparado. Olha, já enfrentei discussões teológicas, juntando numa mesa 20, 30 teólogos das diversas denominações. Já tive uma vez uma reunião com 65 teólogos, eu sozinho com uma Bíblia na mão. 65 teólogos. Eu falei durante 6 horas seguidas. E quando terminamos, o presidente da reunião disse: alguém tem alguma coisa a contestar a este homem? E o pessoal falou: nada a contestar. Porque eu comecei a reunião dizendo: se você é de Deus, disse João, 1 João 4, os que são de Deus nos ouvem. Quem não é de Deus, meu amado, tira o cavalinho da chuva. Não ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me... Esta palavra tem que correr, ela não está algemada, e vai correr pela tua boca, meu amado, vai correr pela tua boca. Então eu vou preparar cada membro com a teologia da genuína graça de Deus. Por isso em 1 de Pedro 5,12 diz a palavra: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é... Então Pedro está falando da pregação de Paulo, né? Esta é a genuína graça de Deus. Genuína, quer dizer que tem muita mentira aí no mercado, amado. A genuína graça de Deus. E Paulo disse: nela estai firmes. Então, qual é a minha função neste altar? É levar conhecimento, é levar preparo teológico ao povo de Deus, é fazer com que as pessoas tenham crescimento espiritual, é fazer com que você conheça Jesus na sua plenitude. Então, se você tem falta de embasamento bíblico, sequer permite você ter uma noção verdadeira do que é um adorador. Olha lá o que diz em João 4,24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, no sábado, vamos estar aqui com os músicos, cantores, porque todos aqui na igreja têm que saber adorar a Deus em espírito e em verdade. O espírito, você sabe, é a ambiência que o Espírito Santo prepara, mas eu tenho que ser um adorador de verdade, e para ser de verdade eu tenho que conhecer a Bíblia Sagrada, eu tenho que conhecer a revelação da graça de Deus. Só adoramos a Deus se nós tivermos um conhecimento correto. Só assim se ama a Deus de forma correta, meu amado. Se você não conhece Deus, você não o ama de forma correta. Mateus 22:37 diz isso. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Aqui está a chave da vida, meu amado. A minha paixão quase que assolapada, desmesurada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu... Agora, como é que eu vou amar a Deus com entendimento se eu não sei quem Ele é? Se eu não estou preparado, se eu não sei do meu sacerdócio, se eu não conheço o aperfeiçoamento, se eu não busco a maturidade. Então, este ensino teológico da graça de Deus abre olhos espirituais. Paulo diz isso
em Efésios 1, 17 e 18, ele disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Amado, receba espírito de sabedoria. Conceda espírito de sabedoria, de revelação. Receba o espírito de revelação. Os teus olhos vão se abrir de forma magnífica, no pleno conhecimento. Então, eis a necessidade de Bíblia, estudo, teologia, homilética, hermenêutica. Isto tudo eu vou lhe passando a partir de agora, e vou dizer: olha, isto você está defendendo é homilética, isto aqui é hermenêutica, porque este preparo é o Espírito Santo. O Espírito Santo concede sabedoria. Você vai ver, nós temos gente aqui na igreja que nunca estudou na vida escolar, chegou aqui à igreja e não sequer sabia assinar o nome, e lê a Bíblia toda, porque Deus dá espírito de revelação. Revelar é tirar os véus, é arrancar, sabe, aquelas questões religiosas que ficam aí em amarras na mente e no coração. A pessoa não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno, está sendo numa batalha existencial. Você não pode ficar dentro do ministério e estar numa batalha: ai meu Deus, eu perdi a salvação, ai meu Deus, o diabo vai me pegar, ai meu Deus, o que será do meu futuro, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o quê? Ai meu Deus é a nossa seleção. Isso é que, ai meu Deus. Que Deus nos guarde, o maligno não toque mais na seleção. O que esses alemães aí vieram fazer, amado? Jesus Cristo. Até hoje eu não estou como quem sonha, estou num pesadelo. Como dizia a minha avó portuguesa: Ave Maria. Então disse: para quê? Agora a essência, olha a essência, amado, dê graças a Deus por isso. Olha a essência, olha aí a essência. Iluminados os olhos do vosso, para saberdes. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Saber o que, apóstolo? Que o demônio vai me pegar, que perdi a salvação, que Deus tirou o nome do livro da vida, que o meu futuro, ai ai. 2018 vai chegar logo, para saberdes qual é a esperança, qual é a certeza do chamamento. Por que eu estou aqui? Quem é que me colocou aqui? O que eu estou fazendo? Para onde eu irei? A certeza, a esperança, amado, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da herança dos santos. Então, isto vem com uma iluminação. É isto que traz impacto. É isto que nos faz pensar em termos de eternidade. É isso que nos faz ser pessoas melhores, mais amorosas. Nossas vidas sendo uma inspiração. O marido para a mulher para o marido, os pais para os filhos, amado. É isto. Quando você tem ensino teológico, você tem olhos espirituais iluminados. Você sabe, amado, eu tinha os olhos embotados, são palavras de Paulo aos Coríntios, mas sabe, Deus arrancou as escamas. Eu já era pastor de 5.000 pessoas. E quantas vezes eu em casa pensava: meu Deus, eu acabei de perder a salvação. Meu Deus, o teu espírito se foi. Meu Deus, agora o diabo vai me pegar na primeira esquina. Eu não tinha noção. Até que um dia Deus disse: tira as escamas. Tira o véu do coração. Desembota esses olhos. Você não está vendo bem. Você tem um véu espiritual. Eu vou iluminar os olhos do teu coração. Vou te encher de sabedoria. Vou mostrar o que é o teu chamamento. Vou mostrar qual é a riqueza da glória do Santo. Meu amado, isto mudou a minha vida até a eternidade. Isso me fez ser melhor, me fez ser mais amoroso, me fez ser um inspirador de vidas. Mas eu quero que você leve para casa esta convicção, esta certeza, de que o que Deus está fazendo na tua vida
é algo tão tremendo que você vai estar preparado para responder à razão da tua esperança. Assim seja, assim diz o Senhor.